Olá, boa tarde, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Projeto Advocacia Acima da Curva. A minha finalidade aqui é trazer para vocês conhecimento jurídico prático, sobretudo prático, para que você desenvolva a sua advocacia, assim fique acima da curva e pare de brigar por clientes, consiga conquistar clientes que pagam acima da média. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado especialista em direito patrimonial de família e hoje o nosso episódio é: até onde vai a responsabilidade do cônjuge pelo acidente de trânsito causado pelo marido ou pela esposa? Esse é o tema de hoje. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer às pessoas que estão aqui presentes, presentes e que vão passar por essa live. Quero dizer para vocês que em alguns momentos eu vou alternar o meu olhar aqui, ora olhando para cá, ora olhando para cá, porque essa transmissão está sendo feita para o Facebook e para o Instagram ao mesmo tempo, mas com mecanismos diferentes. Então, se você perceber que ora eu estou olhando para um lugar, ora para o outro, eu estou tentando dar atenção para as duas mídias, tá bom? Bom, pessoal, qual que é? A gente vamos direto ao ponto, né? Bom, antes de ir direto ao ponto, só agradecer quem está aqui, quem vai passar por aqui em algum momento. E nesse dia 5 de janeiro, em pleno recesso forense, ou seja, você que vai buscar informação, você está de parabéns. Há pessoas que eventualmente poderiam estar de recesso aí, ou tem muitos colegas que estão de recesso, eu também estou de recesso, mas mesmo estando de recesso, sempre é momento para a gente agregar conhecimento e elevar o patamar da nossa advocacia para que a gente consiga aquele objetivo que eu falei para vocês no início da conversa, que é a gente construir uma advocacia acima da curva. Eu falo acima da curva, às vezes a pessoa não pode não entender. Por que é acima da curva, Luiz? A gente não é acima, não é fora da curva, não é acima da média, porque fora da curva é o que é fora do padrão, mas esse fora do padrão pode ser ruim ou pode ser bom. Então, por isso que eu uso essa expressão acima da curva, porque fora da curva só não resolve. Você pode ser um fora da curva muito ruim, né? Pode ser muito abaixo da curva. Então, a ideia é ser acima da curva. Bom, vamos direto ao ponto, então, para a gente não perder muito tempo, para que você tenha acesso ao conteúdo direto, sem muito papo furado, sem muita enrolação. Bom, como eu falei, o tema de hoje, nós vamos tratar sobre a responsabilidade do marido ou da esposa, do cônjuge, em função de um acidente de trânsito causado pelo marido ou pela esposa. Qual é a primeira relevância disso? A primeira relevância desse tema é, primeiro, no Brasil, existem aproximadamente 32 milhões de veículos transitando sem seguro. 70% da frota brasileira não tem seguro, o que dá em torno de 32 milhões de carros rodando. Ou seja, carros que estão por aí sendo conduzidos por pessoas peritas e imperitas, responsáveis e irresponsáveis, e que, caso eventualmente causem um acidente, muito provavelmente não terão recursos para ressarcir a pessoa vitimada pelo acidente, né? Então, assim, a maior parte dos veículos é descoberto, não tem seguro. Então, esse é o primeiro motivo da preocupação e da relevância desse tema, porque muito provavelmente, na maioria dos casos, o responsável pelo acidente será acionado judicialmente, porque se ele não tem seguro, ele causar um acidente grave, é muito possível que ele seja acionado. A segunda relevância desse tema é porque, como nós sabemos, a maioria assim, absoluta, absurda, dos casais, eles são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Os que não são da comunhão parcial de bens, um grande pedaço é da comunhão universal e uma grande quantidade de pessoas pelo regime da separação total de bens. Estou falando desses três regimes por quê? Porque são regimes, que são regimes comunitários. Aí você deve estar pensando assim, pô, Luiz, você está doido, você falou em separação de bens e está falando de regime comunitário. Sim, porque é importante prestar atenção de que a súmula 377 praticamente tornou o regime da separação de bens em um regime comunitário. Então, assim, a maioria esmagadora dos casais tem uma relação regida por um regime comunitário. Isso a gente tem que lembrar também das uniões estáveis, né? Assim, nem a quantidade de uniões estáveis hoje é
muito grande, não sei, não tenho números, mas eu acredito que seja muito equivalente ao número de casamentos, seja muito próximo, e também a maioria absurda dessas pessoas que se relacionam por união estável não tem um regime diferente da comunhão parcial de bens, porque a maioria sequer faz escritura e as que fazem normalmente adotam o regime comunitário. Então, como eu falei, nós temos aí uma frota de 70 milhões, aproximadamente, 70 milhões não, 32 milhões de carros rodando sem seguro e muitos, a maioria absurda de relacionamentos que tem um regime da comunhão, um regime comunitário, melhor dizendo. Bom, e aí, qual é a relevância disso? Boa parte, muito provavelmente em torno de, bota aí, 20, 25 milhões de carros estão rodando sem seguro e estão rodando aí com mais de um dono. Sim, com mais de um dono. Ou seja, se o regime é comunitário, o bem ele é de propriedade do marido e da esposa. Então a gente tem aí em torno de 20, 25 milhões, no mínimo, aí de carros que estão rodando sem seguro e que tem mais de um dono. Daí que vem a relevância do tema que a gente está tratando hoje. Aparentemente, se a gente for olhar o tema, a gente acha que é uma situação muito pontual. Ah, quando que vai acontecer isso? Mas quando você começa a se deparar com esses dados, você vê que esse tema é extremamente relevante. E para seguir e demonstrar para vocês um pouco mais da relevância desse tema, eu quero trazer aqui três informações, 3 estatísticas extremamente relevantes sobre isso. A primeira delas, eu já falei para vocês, que aproximadamente 20 milhões de carros rodam sem seguro e provavelmente tem mais de um dono. A segunda delas é que em 2019, o DPVAT pagou nada mais nada menos que 40.721 indenizações por morte no Brasil. E indenizações por invalidez, prestem bem atenção, 235.456 indenizações por invalidez. Então nós estamos falando de um universo de problemas, potenciais problemas gigantesco. Quando eu falei para vocês das estatísticas de quantidade de carros rodando, isso se traduz numa situação de risco, e quando você olha a quantidade de acidentes, você vê que o risco é muito alto em relação a essa situação. E o terceiro dado estatístico relevante é o seguinte: a OMS com o Banco Central, numa pesquisa feita com o Banco Mundial, melhor dizendo, e com a Universidade de Harvard, eles chegaram à conclusão que em 2020 os acidentes automobilísticos representariam a terceira maior causa de mortes no mundo. Muito provavelmente esse número ele foi alterado. Esse número foi alterado por conta da pandemia, a quantidade de pessoas circulando diminuiu consideravelmente. Porém, quando as coisas voltarem ao normal, a gente espera que volte ao normal, 2021, 2022, muito provavelmente, infelizmente, esse dado deve se concretizar. Ou seja, os acidentes automobilísticos devem ser os responsáveis por aproximadamente por terceira maior causa de morte do mundo. Então, diante desse cenário, acho que deu para entender a relevância desse tema de hoje, né? Meu amigo Elton, um grande abraço. Bom ver você aí, cara. Elton é o cara que não, assim, é um monstro de conhecimento e o cara que está o tempo todo adquirindo conhecimento. Impressionante. Olha só. Bom, então vamos lá. Bom, e aí a gente precisa, tendo já a noção do tamanho do problema, do potencial problema e da relevância de a gente conhecer esse assunto, na medida em que, diante desse cenário, uma probabilidade de nós, advogados, nos depararmos com situações em que haja esse tipo de conflito é muito considerável. E sendo uma possibilidade grande, é necessário que nós tenhamos ferramentas, conheçamos as questões que envolvem a responsabilização do cônjuge, exatamente para a gente poder utilizar esse conhecimento em prol dos nossos clientes. Bom, e aí eu queria separar com vocês 2 hipóteses. A gente tem aqui qual a problemática que envolve as separações de fato, porque olha só, vamos pensar o seguinte: imagine um casal casado com um regime comunitário e o marido sofre um acidente, causa um acidente de trânsito.
a gente tem duas situações. Se esse acidente de trânsito ocorrer durante um casamento rígido, vamos dizer assim, um casamento regular, o problema é menor, né? A esposa, os patrimônios em que pese cada um tenha o direito à meação, eles meio que se confundem, e o casal não vai ter maiores preocupações no curso da vida a respeito disso, e quando acontecer um eventual acidente, uma indenização, se a relação estiver saudável, talvez isso traga poucas repercussões. Mas nós temos situações, primeiro, de casais que não são de fato divorciados, mas existe uma separação de fato, ou seja, há uma mistura de patrimônios, mas eles não se relacionam mais, e casais que estão com processo de divórcio em curso. Então, isso se torna um problema. Quando um marido ou a esposa é causadora de um acidente de trânsito, diante desse cenário, em que há uma separação de fato ou há um divórcio em curso, aí realmente isso torna um grande problema. E aí eu quero traçar com vocês, para a gente ir pontuando a relevância desses aspectos e as repercussões. Preciso dividir em 3 hipóteses para que vocês entendam bem a repercussão disso. A primeira hipótese é de um veículo que é objeto dos dois do casal. É um objeto comum, é um bem comum. Então foi adquirido, imagine, foi adquirido na constância do casamento, de um regime de comunhão parcial de bens, é um bem comum. Se esse veículo ele foi o causador de um acidente, na verdade o veículo não é nunca causador do acidente, né? Nunca não, a maioria das vezes quem é o causador é o ser humano, né? Mas enfim, se o veículo envolvido no acidente, se o causador do acidente estava guiando um veículo que é comum do casal, aí a gente tem essa primeira hipótese. E aí, qual é a responsabilidade do cônjuge em relação a isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o STJ, o entendimento já pacificado do STJ é de que o proprietário do veículo ele é corresponsável, ele tem responsabilidade solidária em relação ao acidente causado. Portanto, imagine que eu empreste aí o meu carro para um amigo, Pedro. Pedro pega o meu carro, sai e suponhamos que atropele uma pessoa em cima da faixa de pedestre com o sinal fechado. Essa pessoa estava carregando uma bicicleta de 20 mil reais, dá um exemplo. Enfim, ele é o causador do acidente. Qual o meu nível de responsabilidade em relação a isso? Segundo o STJ, solidária. Proprietário do veículo, responsabilidade solidária. Ou seja, se essa pessoa mover uma ação, indenização por dano material, conta da bicicleta, moral, indenização ou pedido de pensão ou vitalícia ou por um período determinado, caso ela fique impossibilitada de trabalhar, enfim, toda a repercussão financeira negativa desse episódio, eu, como proprietário do veículo, sou responsável solidariamente por isso. Pois bem, sendo responsável solidário, aí a gente tem a primeira conclusão que vem à nossa cabeça. Bom, a gente está tratando de uma hipótese de um veículo que é comum do casal, ou seja, tem 2 donos, em que pese esteja registrado em nome de um só. E aqui eu preciso fazer um parênteses. A gente não pode confundir o registro junto ao Detran com a propriedade. O registro ele é um indicativo de propriedade. E até onde eu sei, no Detran não é possível que se registre mais de um proprietário. Porém, não significa que aquele veículo registrado em nome de João seja somente de João. Se ele foi adquirido na constância do casamento com Maria, Maria também é proprietária daquele veículo. Portanto, se a gente pensar nesse posicionamento já consolidado do STJ, a primeira conclusão que a gente chegaria é o seguinte: bom, Maria então tem responsabilidade solidária em relação a esse acidente, porque ela também é proprietária desse veículo. E aí é que vem a primeira questão. Não, isso não funciona dessa maneira. Existe uma ressalva, e a segunda turma do STJ também tem um entendimento já consolidado, de que nesses casos, o cônjuge ele não tem responsabilidade solidária. Por quê? Porque ele não tem dever de guarda. Ele não tem dever exclusivo de guarda. Ele não tem como impedir que o outro cônjuge saia com o veículo.
né? Imagine eu, por exemplo, aqui em casa, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa é tudo trocado. O meu carro é no nome da minha esposa. E o carro da minha esposa é no meu nome. E quando eu falo meu e dela, não que eu esteja separando o patrimônio. O carro que está registrado no nome dela é o carro que eu uso frequentemente. E o carro que está registrado no meu nome é o carro que ela usa frequentemente. Mas o carro é dos dois, obviamente. Então, se eu causo um acidente com qualquer um dos carros, independente se esteja registrado no meu nome ou não, ela não será responsável solidária por esse acidente. Por quê? Porque ela não tem, primeiro, ela não tem dever de guarda desse carro, e ela não tem como impedir que eu use o carro. Ela não tem que só chegar e falar assim, eu quero pegar o carro e vou sair, ela não tem como fazer nada. Da mesma coisa que ela quiser pegar o carro, sair e eventualmente vier causar um acidente, eu não tenho como impedir. Então, em função dessa ótica, o STJ entende o seguinte, não há responsabilidade solidária do cônjuge exatamente por não ter o dever de guarda. Então, essa hipótese para o regime de comunhão, qualquer tipo de regime de comunhão, em que o bem ele foi o bem comum que foi objeto que foi causador do acidente, do dano, enfim. Bom, então a gente já conclui que o cônjuge não tem responsabilidade solidária. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, e isso não está sedimentado, mas eu entendo que a gente pode aplicar. Esse mesmo raciocínio de que o cônjuge coproprietário não tem responsabilidade solidária porque ele não tem dever de guarda, entendo eu que ele poderia se aplicar pelo mesmo raciocínio, fazendo um raciocínio analógico ao caso dos herdeiros. Por exemplo, imagine que João falece e deixa um carro. Esse carro, abre-se um processo de inventário, e nesse processo de inventário é nomeado um inventariante, a esposa Maria, por exemplo. Só que esse carro ele não é só de Maria. Esse carro é de Maria e dos herdeiros de João, ou seja, também há mais de um proprietário desse veículo. Aí eu te pergunto, se Maria causa um acidente guiando esse carro, os herdeiros de João seriam responsáveis também, solidários, porque eles também são coproprietários desse carro? Eu entendo que não. Exatamente em função desse raciocínio adotado pelo STJ no caso do cônjuge. Se você aplicar o mesmo raciocínio, não dá para concluir que os demais herdeiros sejam responsáveis solidários por um acidente causado por Maria, que tinha o poder de gestão e de guarda sobre o veículo. Agora, se Maria, por exemplo, empresta esse veículo para um dos herdeiros e esse herdeiro causa um acidente, aí sim, Maria seria, de fato, responsável por esse acidente. Por quê? Porque ela é coproprietária? Não é só por causa disso, porque ela é coproprietária e porque ela é inventariante e tem o dever de guarda. O inventariante tem um dever de guarda em relação à digestão de guarda do patrimônio do falecido. Então, se o inventariante empresta o veículo para um terceiro, ou para um terceiro, ou até para um herdeiro, ele é o responsável. Então, ele será responsável solidário, assim como será responsável, ou melhor, o inventariante será o principal responsável, e o herdeiro que guiou o veículo, por ser causador, também será responsável solidário. Então, entendo que o raciocínio que se adota ao cônjuge também pode ser aplicado no caso da herança, ao inventariante. Tudo bom? Então ficou claro? Primeira hipótese que a gente trabalhou é um bem comum em que foi guiado por um dos cônjuges e esse imóvel é do casal e foi causado um acidente. No caso, o responsável não seria somente o condutor do veículo. Ou melhor, o condutor do veículo seria o único responsável, apesar do STJ entender que o coproprietário ou que o proprietário é um responsável solidário, existe uma exceção, e a exceção é o caso do cônjuge por não ter o dever de guarda e não poder impedir que o marido ou a companheira conduza o veículo. Ok? Então vamos lá. Segunda hipótese, qual é a segunda hipótese? Se o veículo que foi causado o acidente, o veículo causador do acidente, ele era conduzido pelo proprietário, ou seja,
Se o marido ou a esposa, aquele veículo era um bem particular dele, ou seja, no regime comunitário da comunhão parcial de bens, se ele for adquirido antes do casamento, vou voltar à hipótese de João e Maria. João compra um carro antes de se casar com Maria. Se casou com Maria, meses depois ele é causador de um acidente. Como é que fica a responsabilidade nesse caso? Bom, o carro é só dele. Maria não conduzia o carro e sequer era co-proprietária do carro. Então, nesse caso, eu não vejo como questionar a questão da ausência de responsabilidade de Maria. Então, nessa segunda hipótese, é uma hipótese bem tranquila. A terceira hipótese é o seguinte, é o veículo particular, a terceira hipótese que eu quero tratar com vocês é um veículo particular daquele que não conduzia. No caso que eu dei, o exemplo que eu dei para vocês de João e de Maria, o veículo de Maria. Imagine que Maria se casou com João, antes de se casar com João, tinha um veículo dela, só dela, casou pelo regime de comunhão parcial de bens, ou seja, um veículo, um bem particular. Aí sim, João pega o veículo de Maria, autorizado, e sai com o veículo e causa um acidente. Nesse caso, João é o responsável, porque ele é o causador do acidente, ele é o condutor do veículo. Porém, Maria será responsável? Sim. Maria será responsável nesse caso. Por quê? Porque a propriedade era exclusiva dela. E ela, como era propriedade exclusiva, ela tem o dever de guarda, ela tem o dever de gestão. Ela poderia impedir João de conduzir o carro dela, porque é um veículo somente dela. Então, nesse caso, ela teria total responsabilidade solidária sobre esse acidente. Então, vamos recapitular aqui rapidamente? 3 hipóteses. Veículo comum do casal. O não causador do acidente não tem responsabilidade solidária porque não tem dever de guarda. Veículo de propriedade particular, veículo bem privado, bem particular, do causador do dano, ele é o único responsável. Bem privado do cônjuge que não é causador do dano, só um minutinho, gente, começou a tocar aqui. Que não é causador do dano, ele tem responsabilidade solidária. Beleza? Ficou claro até aqui? Bom, vamos para o próximo tema, próximo tópico. Bom, mesmo havendo solidariedade, a ameação do cônjuge pode responder por ato ilícito praticado por outro? Aí que vem a segunda questão. Vamos lá. A gente tratou aqui de uma responsabilidade solidária em função de ser ou não ser proprietário do veículo que foi envolvido no acidente. Mas existe uma outra questão que envolve o patrimônio do cônjuge meeiro, até onde o patrimônio do cônjuge responde por eventuais atos ilícitos praticados pelo cônjuge. E quando a gente fala de ato ilícito, é qualquer tipo de ato ilícito. Quando a gente fala de qualquer tipo de ato ilícito, um acidente de trânsito não deixa de ser um ato ilícito. Se ele for o responsável pelo dano, pelo acidente, ultrapassou na contramão, no sinal vermelho, atropelou em cima da faixa, enfim, ele não deixou de cometer um ato ilícito. Então, essa seria uma segunda hipótese de responsabilização, não em função de ser ou não ser proprietário do veículo, mas em função de um ato ilícito praticado pelo cônjuge. E aí, a gente tem que também distinguir 2 hipóteses. Se o cônjuge que quando ele pratica um ato ilícito, a responsabilidade do companheiro, da esposa, do marido, só existe uma responsabilidade se demonstrado que o proveito do ato ilícito, ou melhor, que o resultado patrimonial do ato ilícito se converteu em favor do cônjuge. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo fora da questão que envolve o acidente, para ficar um pouco mais claro. Imagine que João pratica um ato de fraude, um estelionato. É um estelionato e, enfim, embolsa R$1 milhão. E esse R$1 milhão ele compra patrimônio em conjunto com Maria, ele compra joias para Maria, ele compra um carro para Maria. Houve um ato ilícito? Houve um ato ilícito. Esse ato ilícito foi convertido em prol de Maria? Sim, houve.
Então, neste caso, o patrimônio de Maria, a meação de Maria responde pelo dano causado por João, porque ela se aproveitou patrimonialmente do ato ilícito praticado por João. Agora, quando a gente traz isso para o âmbito do acidente de trânsito, que é o objeto da nossa discussão aqui hoje, fica um pouco mais difícil de imaginar uma hipótese como essa, né? De um caso de um ato ilícito no trânsito, um acidente de trânsito em que o ato ilícito praticado por João tenha se convertido financeiramente em prol de Maria. Nesse caso, caberia ao credor, a pessoa que foi vitimada, demonstrar que Maria se aproveitou do ato ilícito. O ônus da prova é da pessoa que foi vitimada. Então, a presunção é de que não houve proveito em prol do cônjuge, no que diz respeito aos atos ilícitos praticados pelo cônjuge. Deu para entender? Então, nesse caso, quem foi vitimado tem que provar que a esposa... Vou dar um exemplo aqui, falando do marido e da esposa, que João tem que provar que Maria se beneficiou do ato ilícito praticado por João. Existe uma presunção de não benefício do cônjuge não praticante do ato ilícito. Ok? Nesse caso, eu acho muito pouco provável que consiga provar, no âmbito de um acidente de trânsito, esse benefício. A não ser que a gente conseguisse, assim, raciocinar, assim, que se João pratica um ato ilícito, causa um dano em alguém, a partir do momento que ele não ressarce essa pessoa, ele deixa de desfalcar o patrimônio e isso se reverte de alguma forma em prol da família ou de Maria. Eu acho que é um raciocínio até válido, mas eu acho que você precisa fazer um exercício mental muito grande, né? Precisa estender muito, dilatar muito a interpretação para que entenda que Maria se beneficiou desse ato ilícito. Então, assim, na prática, acho muito pouco provável que se consiga demonstrar, o vitimado consiga demonstrar o benefício do cônjuge e responsabilizar o cônjuge nesse caso. Mas veja bem, isso nós estamos falando independente da hipótese de ter ou de não, de ser ou de não ser proprietário do veículo, mas em função do ato ilícito praticado. E esse raciocínio, só fazer um parênteses, esse raciocínio é completamente inverso ao raciocínio no que diz respeito à contração de dívidas pelo cônjuge, tá? Quando um cônjuge ele contrai uma dívida, aí o raciocínio é completamente invertido. A presunção é de que o companheiro, ou a esposa, ou o marido, ele de fato se beneficiou com a contração daquela dívida. Ou seja, se João faz um empréstimo com o Banco Itaú, por exemplo, e não paga, Maria, a meação de Maria, responde por esse débito. Por quê? Porque existe uma presunção de que ela se beneficiou desses valores, a não ser que no curso da demanda ela consiga de fato demonstrar que não foi beneficiada com esse valor. Por exemplo, João pegou um empréstimo de 100 mil reais, comprou ou gastou tudo em jogo, ou, enfim, comprou sei lá, um brinquedo, uma coisa particular, ou então pegou aquele dinheiro, fez um empréstimo pessoal e injetou na empresa dele, ou no comércio dele, enfim, numa coisa privada dele, foi lá e fez uma reforma num imóvel particular dele, privado dele, né? Nesse caso, se Maria conseguir demonstrar que ela não foi beneficiada com os valores advindos dessa dívida, ela será responsável. Beleza? Então, essa é outra hipótese. Bom, então, parando para pensar nessas duas situações, a gente tem que pensar nos eventuais problemas que podem surgir a partir disso, porque, felizmente ou infelizmente, nós advogados vivemos de resolver problema alheio. Então, não basta a gente ter a ideia dos potenciais problemas, de saber ter o conhecimento jurídico se realmente a gente não conseguir colocar em prática. E tem que pensar quais são as ferramentas disponíveis para resolver alguns problemas. Bom, e qual o primeiro problema que pode surgir na prática em função dessas discussões a respeito da responsabilização do cônjuge ou não responsabilização do cônjuge? O primeiro problema é o seguinte: é uma penhora sobre um bem que é comum.
Bom, primeira coisa, se houver uma penhora sobre esse bem comum do casal e a intenção, né, a pretensão do exequente seja, de fato, alcançar o patrimônio do cônjuge, ou seja, imputar ao cônjuge a responsabilidade pela dívida, o que acontece? Neste caso, o cônjuge terá que ser citado na ação de execução e intimado da penhora, ok? Porém, se o cônjuge, ele apenas, o patrimônio dele foi alvo de uma constrição judicial, apenas então somente porque ele é coproprietário do imóvel, neste caso, ele será apenas intimado da penhora, ok? Então, se ele for responsabilizado, a ideia é responsabilizado, citação para apresentação de defesa e intimação da penhora. Não, ele não é, não tem, o exequente não quer responsabilizá-lo, apenas está avançando um patrimônio que, pelo fato de ser comum, está sofrendo uma restrição judicial, uma concessão judicial. O cônjuge tem que ser intimado da penhora. Então, havendo essa penhora, aí tem que pensar o seguinte: bom, se a tentativa é de responsabilizar o cônjuge, qual o caminho? Embargos da execução. Ele vai nos embargos, o cônjuge vai sustentar a tese de que ele não é responsável pela dívida. Aí você pode estar pensando assim, pô, Luiz, mas ele não teria que ser citado lá atrás na ação de conhecimento? Pois é, eu entendo que sim. Porém, esse é um assunto controvertido. E o STJ tem decisões mais inclinadas a entender que não é necessário a citação no processo de conhecimento. Que essa responsabilização do cônjuge, seja ela de forma solidária, em função daquele aspecto que nós discutimos no início, de ser ou não ser coproprietário do veículo, seja em função do entendimento por força da prática de um ato ilícito, ou até no caso de uma dívida contraída pelo cônjuge, enfim. Se a ideia é responsabilizá-lo, o entendimento hoje mais inclinado, majoritário do STJ é no sentido de que ele não precisa participar do processo de conhecimento. Eu acho esse entendimento extremamente equivocado, mas esse é o entendimento majoritário. Pois bem, se ele for citado num processo de execução em que se tenta responsabilizá-lo, embargos. Se, por exemplo, ele é intimado da penhora, ele foi um bem dele, do qual ele é coproprietário, houve uma concessão judicial e ele é intimado, aí a gente pode trabalhar com os embargos de terceiro. Nesse caso, ele vai fazer o embargo de terceiro. E aí, vamos lá, o que a gente tem que pensar agora na questão efetivamente da venda do bem, da alienação do bem, e como é que funciona, né? Como o bem, veja bem, a gente tem que pensar o seguinte: o bem de um casal, né, no regime da comunhão parcial de bens, enfim, no regime comunitário, ele é um bem indivisível, né? A não ser que haja efetivamente um divórcio, uma partilha, e aí esse bem passa a ser divisível. Ele sai do estado de mancomunhão para um estado de condomínio, né? Isso que precisa entender. Um casal casado, ou em processo ou melhor, casado ou separado, do qual não houve ainda uma partilha de bens, aquele patrimônio ele é uma mancomunhão. Se houver uma partilha de bens, eles passam a ser coproprietários do bem, porém sob um regime de condomínio. E aí, se esse bem, se ele for penhorado, e se tratando, obviamente, de um bem indivisível, um apartamento, por exemplo, e ele for a leilão, e aqui eu preciso fazer um parênteses que eu estou tratando uma hipótese de que não seja um bem de família, tá? Se for um bem de família, ambos vão alegar a impenhorabilidade do bem. Ambos vão. Tanto o devedor principal quanto o cônjuge, seja ele responsável solidário ou não, enfim. Mas estou partindo da premissa de um bem que não é bem de família. Não sendo bem de família, e sendo ele indivisível, ele irá à asta pública, ele será objeto de uma alienação judicial. E aí, a informação que é importante é a seguinte: o cônjuge ele tem direito a preservar metade do valor da avaliação. Imaginemos que um apartamento foi a leilão, o cônjuge não tem responsabilidade,
foi decidido que ele não tem responsabilidade em relação a esse bem, mas o bem foi a leilão para que o credor do marido, de João, no caso, vamos dar um exemplo de novo do João, o credor de João possa satisfazer o seu crédito. E aí o imóvel vai a leilão e ele foi avaliado em R$600 mil. E aí, ao ser levado a leilão, obviamente, como a gente já sabe, dificilmente ele é vendido pelo preço inicial. Esse imóvel é vendido dá um exemplo aqui, a 550 mil reais e gasta-se, aí tem 50 mil de despesas com o leilão, leiloeiro e outras despesas mais. Enfim, no final, esse imóvel, o que sobrou foram 500 mil desse imóvel que valia 600 e foi levado a leilão. Nesse caso, o que cabe ao cônjuge não responsável que tem a meação dele preservada? Ele tem direito a 50% não do valor o valor que sobrou, do valor da alienação. Ele tem direito metade ao valor da avaliação. Ou seja, se o imóvel foi avaliado em 600 mil reais, ele tem direito a 300 mil. Se foi, no final das contas, sobraram 500 mil, 300 ficam para o cônjuge e 200 vão ser utilizados para satisfazer o crédito que está sendo perseguido. Deu para entender? Então, o direito do cônjuge é preservar metade do valor de avaliação. E outra informação relevante, e que muitas pessoas às vezes não atentam para isso, é que o cônjuge, na condição de coproprietário do bem, sendo ele em condomínio, ele tem preferência na arrematação. Então, se ele quiser arrematar a outra metade que não cabe a ele, que cabe ao cônjuge ou até ao ex-cônjuge, porque muitas vezes o processo começa numa situação em que aquele casal está efetivamente casado e quando chega no estágio de executar, de fazer penhora e fazer alienação judicial, às vezes aquele casal nem está casado mais. Enfim, mas o fato é que o cônjuge, que tem o direito, que não é responsável pelo pagamento da dívida, tem a sua meação preservada, ele tem preferência na arrematação desse imóvel. Na arrematação desse imóvel ou desse bem. Enfim, não precisa necessariamente ser um imóvel. Beleza, gente? Essa, em linhas gerais, são as questões mais relevantes que envolvem essa responsabilidade do cônjuge, a responsabilidade ou não responsabilidade, dependendo das circunstâncias, a respeito do acidente de trânsito. E qual é a relevância da gente dominar esse assunto? Como eu falei para vocês no início, são muitos carros rodando no Brasil sem seguro, muitos deles são, de fato, causadores de acidente de trânsito. A quantidade de acidente de trânsito no Brasil é uma enormidade, no mundo também é muito grande. Então, a probabilidade real de um cliente seu se envolver numa situação como essa, de que há um acidente de trânsito e há uma discussão a respeito se o cônjuge tem ou não tem responsabilidade, é muito grande. Então, você precisa ter um domínio sobre essa matéria para preservar o patrimônio daquele cônjuge não responsável. Sobretudo, se esse casal não estiver mais junto, né? Então, aí isso toma uma relevância muito maior. E aí, com esse conhecimento em mente, abre-se N possibilidades aí de, como eu falei com vocês, de embargos, a execução, embargos, a arrematação, embargos de terceiro, enfim, defesa na própria ação de conhecimento. Surgem N possibilidades aí de honorários com base nesse conhecimento adquirido. Beleza? Tudo bom? Bom, espero que eu tenha ficado claro aí. Se houver mais dúvidas, se houver alguma dúvida, melhor dizendo, fique à vontade aí para perguntar. Essa aula, essa live, ela vai ficar gravada tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. E se houver dúvidas, vai ser um prazer poder responder. Eu quero que você, se você puder, comentar aí se você aprendeu alguma coisa, se foi útil, se você ficou com alguma dúvida, se já teve algum caso similar que você discutiu esse assunto. Vai ser muito interessante a gente poder aprofundar esse debate, de repente, nos comentários desse vídeo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço.